Boa tarde, nono ano do Globo Max. Meu nome é Suzane Vasconcelos, eu já trabalho com geometria na turma da tarde, né? Tô morrendo de saudade de vocês, meus alunos queridos. Tenho realmente gostado muito dessa experiência, entrei esse ano na escola, mas fui muito bem acolhida por essa turma, é uma turma que eu já tenho muito carinho, né? E a gente, durante esse período que temos que ficar reclusos, a gente como escola vai ficar enviando vídeos, explicações para que vocês possam permanecer estudando durante esse período e não fiquem acumulando muitas coisas, a gente não precisa depois estar fazendo atropelado essas aulas, certo? Então, por hora, ainda estamos em ativa, todos nós como professores e vocês como alunos, certo? Não vamos relaxar, não vamos baixar a guarda nesse momento em relação aos estudos, tá bom? Contudo, eu acho muito oportuno nesse momento também, como educadora e como ser humano que compartilha esse planeta com vocês, que são os futuros administradores desse planeta, eu gostaria também de compartilhar as minhas impressões, os meus sentimentos sobre esse momento delicado que a gente está passando. Eu acredito que se estamos nesse barco é porque a gente é capaz de guiar para um lugar seguro, né? Eu gosto muito de pensar na oportunidade de estar vivendo isso e não de ser uma vítima da situação, né? Fico feliz por me sentir forte e acredito que posso atuar de maneira benéfica para que essa crise ela nos leve a um lugar melhor, não a um lugar pior, certo? E dentro dessa perspectiva, dentro desse sentimento de esperança, eu queria muito compartilhar com vocês uma música que toca meu coração e me faz sentir que as coisas elas vão melhorar e que o futuro é um lugar seguro e agradável. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos. Então, essa aula vai ser uma aula sobre o plano cartesiano. A gente vai dar continuidade ao nosso roteiro, né? A gente já estudou circunferência, a gente já estudou as propriedades dela, como se calcula o comprimento da circunferência, como você relaciona um ângulo com um arco, certo? E agora a gente vai estudar o plano cartesiano, que ele é muito importante para várias ciências. Para você ter noção, todos os gráficos que são elaborados para mostrar dados estatísticos ou representar qualquer crescimento, ele é feito utilizando como base o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, ele se originou através de René Descartes. Ele era considerado um gênio da matemática, certo? Ele conseguiu relacionar a álgebra com a geometria, e o resultado disso é o próprio plano cartesiano. Essa mistura da álgebra com a geometria, essa interdisciplinaridade, deu origem à geometria analítica, que é uma disciplina que vocês vão estudar mais aprofundadamente a partir do ensino médio, certo? O Descartes, ele também teve grande destaque nos ramos da filosofia, da física. Ele é uma peça assim, fundamental para a revolução científica, né? Para a matemática moderna. Inclusive, ele era até chamado do pai da matemática moderna. Então, ele utilizou o plano cartesiano de uma forma a poder representar no plano figuras como retas, curvas, circunferências, certo? E tudo isso através de equações matemáticas. Com essas equações matemáticas, você entra com duas informações e você consegue posicionar todas essas figuras, tá? Então, dando início ao nosso plano cartesiano, vocês viram essa tirinha do menino maluquinho, né? Bem interessante, falando sobre batalha naval. A batalha naval é um jogo bem interessante para a gente iniciar o estudo do plano cartesiano, porque é uma maneira lúdica, né, de você compreender esse cruzamento de informações, né, entre um eixo horizontal e um eixo vertical. O plano cartesiano, ele é formado pelo eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal, que a gente também chama de eixo X, e pelo eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, que a gente chama de eixo Y. Sempre a gente vai ter o cruzamento de duas informações. Uma informação que você vai colocar aqui e uma informação que você vai colocar aqui. Como assim? Vou dar um exemplo. Se eu quiser saber o quanto que eu caminhei e o tempo que eu caminhei e eu quiser fazer o cruzamento dessas informações, certo? Basta que eu denomine o eixo X como o eixo do tempo, né? E coloque uma unidade para ela, segundos
ou minutos, ou hora. E no eixo Y eu determino uma medida de distância, né? Posso colocar metros, quilômetros, enfim. Todas essas informações vai depender de cada situação. Então, vamos dizer que se eu andei 1 hora e aqui esteja em quilômetro. Então, se eu fizer o cruzamento aqui de 1 hora com 1 quilômetro, eu teria esse ponto situado aqui, no plano cartesiano, né? Se eu andei 2 horas, eu teria andado 2 quilômetros, então eu teria um ponto aqui. Existem muitas aplicações para o nosso plano cartesiano. Então, a localização de cada ponto no plano cartesiano é indicado por coordenadas cartesianas, que são representadas por um par ordenado na forma XY, em que o x é a abscissa e o y é a ordenada do ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ponto no plano cartesiano a gente indica por uma coordenada cartesiana. Essa coordenada cartesiana, ela vai ter um valor x e um valor y, que vai me dizer aonde exatamente esse ponto está situado. O x, ele vai sempre mostrar se vai ser deslocado para a direita ou para a esquerda, e o y se vai se deslocar para cima ou para baixo. Lembrando que a gente tem do lado esquerdo números negativos, do lado direito a gente tem os números positivos. Na parte superior do eixo Y a gente tem os números positivos e na parte inferior os números negativos. Então, se a minha abscissa é -3, quer dizer que o meu ponto ele vai se deslocar 3 casas à esquerda, ou seja, ele vai no sentido negativo da minha reta, x. Quanto à minha ordenada, que tem um valor 2, ele vai subir 2 casas, não é? Então, o ponto de encontro da abscissa -3 e da ordenada 2 é esse ponto A, que se encontra nessa região do plano cartesiano. É importante a gente observar que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante ele fica nessa região e o sentido vai anti-horário. O segundo quadrante aqui, o terceiro quadrante aqui e o quarto quadrante aqui. Se a gente for fazer uma análise, a gente pode observar que sempre que eu tiver um ponto no primeiro quadrante, eu vou ter um valor de abscissa positiva e um valor de ordenada também positiva. Se a gente for para o segundo quadrante, vamos aqui analisar. A minha abscissa, ela não vai ser mais positiva, ela vai ser negativa, porque ela vai estar nessa região da reta x. Enquanto que a minha ordenada continua positiva. Então, aqui a gente pode dizer que vai ter sempre uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. Passando para o terceiro quadrante, a gente já vai ter tanto a abscissa negativa quanto a ordenada também. E para finalizar no quarto quadrante, a gente vai ter a abscissa positiva e a ordenada negativa, por exemplo. Agora a gente vai observar um retângulo e uma circunferência representados no plano cartesiano. A gente tem aqui no primeiro plano, né, nesse quadriculado aqui, a gente tem aqui o nosso eixo x, o nosso eixo das abscissas, e temos o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Observem que
eu vou ter aqui 4 pontos para formar esse retângulo. Ponto A, ponto B, o ponto C e o ponto D. Cada um desses pontos pode ser representado pela combinação de uma abscissa com uma ordenada. Então, vamos lá, o ponto A encontra-se no -2 em relação ao eixo X e no 3 em relação ao eixo Y. Portanto, o ponto de encontro entre esses dois seria o ponto A. E assim fazemos com o B, que tem a abscissa -2 e a ordenada -1, e a gente acha aqui o ponto de encontro. Lembrando bem que se a gente estivesse jogando a batalha naval, se eu tivesse alguma embarcação nessa região e eu jogasse a bomba nesse ponto A, isso indicaria que eu atingiria a embarcação, certo? A gente tem aqui os outros pontos e unindo esses 4 pontos, a gente vai ter o nosso retângulo, né? Com esses 4 vértices que vocês já sabem como localizar no plano cartesiano. Da mesma maneira, eu posso fazer com a circunferência. A minha circunferência, ela tem um centro nesse ponto, aonde eu tenho a abscissa 1 e a ordenada 2, que é o ponto de encontro entre elas. E eu posso dizer que a minha circunferência, ela passa por esse ponto F. Lembrando que a circunferência é todo esse lugar geométrico, esse conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, certo? Então, se eu quiser determinar cada um desses pontinhos aqui da circunferência, dentro do meu plano cartesiano, basta que eu ache a minha abscissa e a minha ordenada. Por exemplo, esse ponto aqui, ele teria a abscissa -2 e a ordenada 2. Então, eu passei para vocês, durante esses dias de atividades, uma atividade que era para vocês colocarem os pontos no plano cartesiano e depois vocês tinham que ligar esses pontos para ver qual era a figura que gerava, né? Que a gente já, quem fez, sabe que deu um animalzinho. Quem não fez, acompanha comigo agora, porque eu vou mostrar aqui tanto a colocação dos pontos, como também o resultado final. Para realizar essa atividade, eu vou utilizar como recurso o aplicativo GeoGebra. Esse aplicativo é um aplicativo de matemática dinâmica, certo? Que une numa mesma interface a álgebra e a geometria. É bem fácil de você manusear, bem didático, e você pode fazer gráficos, figuras geométricas, ele vai ter vários recursos que você pode utilizar para os seus trabalhos. A gente, no entanto, vai utilizar para fazer a colocação dos pontos no plano cartesiano. Você pode ou posicionar o ponto, né? E aí aparece aqui qual é a coordenada dele, né? Coordenada desse ponto. Você pode colocar a coordenada também como uma entrada de dados. Por exemplo, vou botar aqui o ponto 7 e -1. Esse ponto, ele vai aparecer aqui. Veja que eu posso ampliar. Opa, apareceu aqui outro ponto, ponto C, né? Eu vou aqui tirar o recurso do ponto para poder agora mexer aqui dentro da minha
tela do plano cartesiano. Você vê que eu posso tanto trazer o centro para outro lugar, como eu posso diminuir ou aumentar a minha visão do plano, ok? Essa foi a atividade que eu passei para vocês na semana retrasada sobre o plano cartesiano, certo? E eu pedi para que vocês localizassem no plano cartesiano esses pontos que eu coloquei no fim da atividade, tá bom? Então, naquele aplicativo do GeoGebra, eu vou localizar esses pontos para a gente ver qual a imagem que vai aparecer.
Todos os pontos agora posicionados, a gente vai começar a colocar os segmentos de reta. Marca o segmento, clica num ponto até o ponto seguinte para poder fazer o segmento. Lembrando que o segmento de reta, ele é um pedaço da reta. Ele tem um começo e tem um fim. Então, eu sempre tenho que clicar num ponto e no outro para que o segmento ele possa existir aí no meu desenho.
Então concluímos aí, apareceu aí o nosso gatinho, espero que vocês tenham conseguido fazer também. Agora que a gente já trabalhou os conceitos iniciais de plano cartesiano, conhecemos os elementos que compõem, sabemos definir os quadrantes, o que é uma abscissa, o que é uma ordenada, eu vou fazer com vocês alguns exemplos práticos, vou comentar algumas questões, tá bom? Então, espero que vocês prestem bem atenção em cada uma da situação e é muito importante que vocês registrem as dúvidas, porque no vídeo seguinte eu posso explicar, tirar essa dúvida, tudo bem? Vamos retirar as atividades aqui desse site Khan Academy, que é bem legal. É um site que tem recursos bem interessantes sobre vários conteúdos, certo? Então, eu super recomendo para que vocês conheçam, explorem, certo? Aqui nessa primeira atividade é para que a gente escreva aqui dentro os pares ordenados dos pontos que foram colocados aqui no nosso plano cartesiano, certo? Começando pelo ponto A, ó, vamos observar que primeiro espaço deve ser preenchido pela abscissa. E a abscissa, nesse caso, seria 3, porque o A andou 3 casas à esquerda, certo? Então, a gente coloca aqui dentro o menos 3. Em relação ao y, ou seja, a ordenada, ela desceu, o ponto A desceu uma casa, né? Então, isso é referente ao menos 1. Em relação ao ponto B, a abscissa é 3 e a ordenada menos 1. Então, temos aqui 3 e menos 1. E para concluir o ponto C, temos a nossa abscissa como menos 1 e a ordenada como 3. Menos 1 e 3. Vamos aqui observar, cada ponto está num quadrante diferente, ó. O ponto A está no terceiro quadrante, lembrando que a gente conta 1, 2, 3, 4, está no terceiro quadrante e por conta disso tem tanto a abscissa como a ordenada negativas. O ponto B no quarto quadrante, apresentando a abscissa positiva e a ordenada negativa. E o ponto C, aqui no nosso segundo quadrante, apresentando uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. Verificando, ok. Vamos ver aqui a próxima. Qual par ordenado não está representado graficamente a seguir? Aqui a gente tem o menos 4 e o 4. Vamos ver. Menos 4 e 4 nós temos. A gente tem o 0 e o menos 4. Muito bom agora a gente refletir que quando a gente tem uma abscissa igual a 0, quer dizer que ele não se deslocou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele simplesmente vai descer 4 casas. Então, ele desce 4 casas e fica instalado no próprio eixo Y. A mesma coisa acontece quando a gente tem a ordenada igual a 0, ou seja, a ordenada é nula, nem subiu nem desceu, e a abscissa
igual a menos 4. Nesse caso, ele nem subiu nem desceu e ele andou 4 casas à esquerda. Então, esse ponto deveria estar bem aqui. Assim, a gente conclui que esse ponto não pertence a esse plano cartesiano, não está representado aí. Agora vamos fazer com problemas, né? Envolvendo o plano cartesiano em todos os 4 quadrantes. Miranda representou graficamente, conforme mostrado a seguir, a relação entre a temperaturas em graus Celsius e a variação do peso do seu gato em gramas nos últimos 10 dias. Então, relembrando que a gente está fazendo o cruzamento de duas informações, onde o eixo X está representando a temperatura em graus Celsius e o eixo Y, o peso, ou melhor, a massa em gramas. Ok? Então, vamos observar o significado do ponto A. Aonde está o ponto A? Ponto A quer dizer que a menos 9 graus, não é isso? Ou seja, abaixo de zero, o peso do gato vai variar, ou seja, vai perder 2 gramas, certo? Então, vamos ver qual dessas opções é que representa a nossa resposta. Eu acho que essa primeira. Então, que a 9 graus abaixo de zero, o gato de Miranda perde 2 gramas. Vamos verificar. Muito bem. Trata de um problema no plano cartesiano em relação aos quadrantes. Alan fez o gráfico da relação entre temperatura e altitude para diversas cidades. A coordenada x é a altitude em metros e a coordenada y é a temperatura em graus Celsius. A pergunta é: qual quadrante poderia ter um ponto que mostra uma cidade a 6 metros acima do nível do mar? Então, lembrando que a altitude está no eixo X, então 6 metros estaria aqui nessa região, que é a região positiva das abscissas, e a temperatura 9 graus abaixo de zero, ou seja, 9 graus negativos. Como a gente está fazendo o cruzamento dessas duas informações, essa cidade que a gente procura estaria exatamente aqui no 4º quadrante. Então, marcando aqui no 4, vamos ver outro problema, muito bem, que a gente vai resolver, é esse. Evandro representou no gráfico o número de jardas que os Tigres percorreram nas primeiras 7 jogadas das partidas de futebol americano. Quantas jardas os Tigres percorreram na 6ª jogada da partida? Então vamos lá. Jogada está no eixo X e as jardas está no eixo Y. Então, a 6ª jogada está aqui, né? Então, as jardas correspondente está aqui no 9.
Vamos lá. Muito Esse bem. problema, o plano cartesiano, ele vai representar o campo de um mini golfe. E é onde a gente vai ter o primeiro buraco situado na coordenada -9, -7, ou seja, eu vou andar -9 para a esquerda e vou descer 7. Então, eu estaria aqui. E o próximo ponto, onde vai estar o buraco, é -5 e -7. Então, ando -5 para a esquerda e vou descer 7. Então, a pergunta é: qual a distância entre o T e o buraco? Quantas unidades? Se a gente for contar aqui e a gente fizer -9 até o -5, eu vou ter 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Mais uma. Nesse caso, a gente vai ter a representação gráfica da temperatura e da altitude, né? Vamos ver aqui o problema. Rafaela representou graficamente a relação entre a temperatura em Celsius e a altitude em metros em 9 cidades diferentes, mostradas a seguir. Qual é a temperatura na cidade com altitude de -9 metros? Então, a altitude está aqui no eixo X, né? O -9 está aqui. Então, a temperatura na cidade que está a -9 metros vai ser de 7 graus. Vamos conferir. Nosso próximo problema é um problema de verdadeiro ou falso. Vamos ler aqui a informação para a gente poder fazer esse julgamento. Cristine representou graficamente as localizações de vários lugares de sua escola, no plano cartesiano a seguir. Determine se cada afirmativa sobre o grafo de Cristine é verdadeiro ou falso. Artes está mais próxima da biblioteca que de ciências. Então, aqui está artes, está mais perto da biblioteca do que de ciências. Essa afirmativa é falsa, né? Visivelmente a gente vê que não é. A cantina localiza-se em -7 e 9, ou seja, nesse par ordenado, né, nessa coordenada, -7 e 9. Então, -7 andaria para cá e 9 para cima. Ok, então temos uma afirmativa verdadeira. Temos agora mais um de quadrante, aonde a gente tem o gráfico da altitude representado pela coordenada x e da temperatura pela coordenada y. A pergunta é: quais quadrantes poderia ter um ponto que mostra uma cidade acima do nível do mar? Então, para que seja acima do nível do mar, a nossa altitude tem que ser positiva. Então, qualquer situação em que eu tenha o X aqui nessa região, vai estar acima do nível do mar. Então, os únicos quadrantes que podem ser correspondentes a isso é o quadrante 1 e o quadrante 4. Nessa próxima questão, a gente vai ter aqui no plano cartesiano o eixo X representando números de dias e o eixo Y representando a temperatura em graus Celsius. Os pontos 3 e 7
e 3 e menos 3 representam as temperaturas máximas e mínimas previstas para o dia. Então, vamos lá. O ponto 3, 7, 3, 7, ficaria aqui, e 3 e menos 3, ficaria aqui. Feito isso, qual é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas previstas? Essa é bem fácil, né? Eu vou ter, na verdade, uma adição algébrica de números inteiros, onde eu vou ter 7 menos o menos 3. Esse menos o menos 3 se transforma em mais 3, então a diferença de temperatura é de 10 graus Celsius. Para finalizar, eu vou pegar uma questão no site sabermatematica.com.br, que foi uma questão que caiu no concurso da PM do Pará de 2012, e é uma questão interessante que une conhecimentos a respeito da localização do plano cartesiano, e você também precisa saber como calcular a área de um triângulo, certo? Então, ela diz o seguinte: os pontos 2, 3, de coordenada 2 e 3, o ponto de coordenada 5 e 3 e o ponto de coordenada 2 e 7 são vértices de um triângulo retângulo. Qual é a área desse triângulo? Então, vamos fazer primeiramente a figura dentro do plano cartesiano. Vamos observar aqui. Aqui é o nosso primeiro vértice, 2 e 3. O nosso outro vértice de coordenada 2 e 7. E, por fim, o terceiro vértice de coordenadas 5 e 3. Feito isso, como é que eu vou poder calcular a área desse meu triângulo? Primeiramente, a gente tem que lembrar da fórmula do triângulo, de como se calcula a área do triângulo. Lembrando que o triângulo, ele é metade de um quadrilátero. E os quadriláteros, no geral, você pode calcular a área dele multiplicando a base vezes a altura. Sendo o triângulo uma figura que é a metade de um quadrilátero, eu posso calcular a área do triângulo como base vezes altura dividido por 2. Porém, eu tenho que saber ao certo qual é a medida da minha altura e a medida da minha base. E para que eu saiba essas medidas, basta que eu subtraia o 7 do 3 aqui, que eu vou ficar com 4 de altura, e a base eu subtraio 5 menos 2. E aí eu vou ter a base medindo 3. Para calcular a área do triângulo, então eu vou multiplicar a base vezes a altura, 3 vezes 4, dividir por 2, e aí temos que a nossa área é 6 unidades de área. No caso aqui, corresponde ao item B. Bem, queridos, estamos encerrando a nossa primeira videoaula. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhando um conteúdo que eu gosto muito. Eu realmente sou muito apaixonada pela matemática desde criança, né? E também quero confessar que foi um desafio muito grande fazer esse videoaula, porque eu não conhecia os programas, eu nunca tinha feito edição de vídeo, nada disso, né? Enfim, passei uma madrugada inteira estudando e agora tenho essa nova habilidade para desenvolver, né? Peço desculpas ainda pelo meu amadorismo,
mas prometo que vou aprimorar as técnicas, estudar um pouco mais para cada vez conseguir fazer uma aula mais adequada, mais interessante para vocês. E em breve a gente se encontra de novo com um novo vídeo e correção desse TD que eu passei para vocês. Tentem fazer, tá? Beijo a todos e até breve.